Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria Imaculada. Uma excelente quinta-feira para você que está em casa, ligadinho no nosso programa sempre com você. Como é que passou de ontem? Tá com o coração tranquilo? Porque ontem a gente também sofreu naquele jogo, não é mesmo? Importante que estamos aí na próxima fase e vamos continuar torcendo pelo Brasil, gente. Continuar torcendo pelo nosso time nessa Copa do Mundo, né? Vamos ver, agora segunda-feira então tem jogo Brasil e México e nós estaremos aqui na torcida também, né? Quero mais uma vez, como faço todos os dias, agradecer a Boutique Nancy Maia que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone da Boutique Nancy Maia é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. E também um beijo grande para Maria do Rocio, lá da Tracta Cosméticos, representante do Mato Grosso do Sul, parceira da TV Imaculada Conceição, que nos fornece os cosméticos para ficarmos ainda mais bonitos aqui no nosso programa, sempre com você, na programação da TV Imaculada Conceição. Então, Maria do Rocio, um beijo grande para você também. E mais um dia estamos aqui. Hoje o tema do nosso programa é a Lei de Migração Brasileira. Estamos vendo, né, alguns acontecimentos nos Estados Unidos, tem brasileiros lá, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa Lei de Migração aqui no Brasil. Por que não também sabemos um pouquinho da situação lá, o que nós podemos fazer pelos brasileiros que estão lá. Você vai conhecer um pouquinho mais dessa Lei da Migração Brasileira. Eu te convido a participar conosco no 3349-1015 e no 993470532. Vamos rezar? Vamos rezar mais um dia aqui, agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos aqui, por mais uma oportunidade, mais uma semana, quase chegando o final de semana, né? Como vivemos a nossa semana, como vivenciamos cada momento da nossa vida. E hoje, Padre Kobe nos diz uma frase muito profunda, gente, diz assim: vivemos só uma vez e morremos só uma vez. Vivemos só uma vez e morremos só uma vez. São Maximiliano Maria Kolbe. Talvez essa frase nos deixa muito claro que nós temos que, de fato, viver essa vida única que nós temos. Perdemos tanto tempo com tantas besteiras, com coisas que não acrescentam nada para nós. Cismamos com determinadas coisas e esquecemos, de fato, de viver a nossa vida. Existem algumas coisas, né, que nós fazemos e que nos fazem muito bem. Mas existem aquelas que nos preocupam, às vezes exageradamente, e que nos fazem muito mal. A gente tem que pensar assim na qualidade de vida que nós temos de viver. Afinal de contas, vivemos somente uma vez e morremos somente uma vez. A vida é uma só. Que você possa, todos os dias dessa sua vida, né, planejá-la muito bem, vivê-la muito bem. Por isso que nós dizemos sempre aqui quanto é importante a oração, o quanto é importante agradecermos a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de termos mais um dia de vida. O quanto é importante agradecermos pelos detalhes que nós temos vivido. Nós vemos pessoas em tantas situações tão difíceis e muitas vezes não cuidamos da nossa própria vida e muito menos nos compadecemos do outro. A vida é uma só. Por isso, de primeiro, nós temos que viver a nossa vida, não a vida dos outros. A vida dos outros é a vida dos outros. A nossa vida é a nossa vida. Isso não é egoísmo, meus irmãos. Isso é amor próprio, isso é perceber que você precisa cuidar de você primeiro. Porque quando a gente cuida da nossa vida, a gente se preserva, a gente, né, faz o possível para ter uma vida boa, para ter uma vida legal. A gente começa a olhar para o outro com a necessidade de que o outro tenha a mesma situação que nós. Aí sim nós podemos nos preocupar com o outro. Aí sim nós podemos fazer também com que a vida do outro seja melhor. Será que nós estamos vivendo bem? Como você tem vivido a sua vida? O que você tem feito da sua vida na vida do outro também? Tem feito também a vida do outro inferno? A gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente não está satisfeito com a vida que a gente está vivendo. Às vezes a gente precisa de ajuda para viver a vida que a gente está vivendo. Mas a gente não só se satisfeito de não estar bem, de não estarmos felizes, de estarmos aí pelejando e achando que tá bom viver a vida assim, nós vamos lá pentelhar o outro, né? Vamos lá infernizar a vida do outro. Eu quero dizer para você que a sua vida é uma só. E se você anda perdendo tempo com besteira, anda perdendo tempo com coisas que são inúteis para você, que não acrescentam em nada, é hora de parar e pensar. Eu preciso dar qualidade à minha vida. Eu preciso dar qualidade à minha caminhada de fé. E a sua vida não é somente aquilo que você vive ali, num contexto com as pessoas, né, o serviço, a comunidade, mas não a sua vida de fé, a sua vida pessoal.
o seu amadurecimento espiritual, o seu amadurecimento emocional, o seu amadurecimento físico. A vida é uma só, meus irmãos, perdemos tempo com tantas besteiras, com tantas inutilidades que nos tiram aquilo de bom que nós temos para viver. Às vezes a gente tem duas opções, né? Uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. O que a gente prefere? Reclamar do que é ruim. Não prefere viver o que é bom. E rezar para que Deus cuide daquilo que é ruim. Que você possa ser o semeador mais intenso da sua vida, semeando coisas boas. Porque não adianta a gente achar que lá na frente, lá na nossa vida, a gente planta coisa ruim hoje, a gente vai colher coisa boa lá na frente. Não. Se você não for um semeador atento, de semear coisas boas na sua vida, lá na frente vai ter que colher, tá? A semeadura é opcional, né? Não dizem assim? A colheita, ela é obrigatória? E é assim. E é por isso que todos os dias nós lembramos que todo dia é um presente de Deus, que cada dia da vida, ao acordarmos e respirarmos, nós temos que agradecer a Deus. Por mais que estejamos tristes, por mais que estejamos infelizes muitas vezes. Porque felicidade é um estado, não é um sentimento próprio. Como o amor. Porque nós somos amor, nós somos cheios de amor. Eu não estou amor. Agora eu estou feliz e eu não posso condicionar a minha felicidade, eu não posso condicionar a minha vida pelos momentos que eu estou feliz. Eu só estou bem na minha vida porque hoje eu estou feliz. Se amanhã eu não estiver feliz, minha vida está uma porcaria. Não é assim. Todo dia da nossa vida é um presente de Deus para nós. É uma graça de Deus. Por isso, temos que viver plenamente. Todo mundo acha um jeito, né? Tem gente que não gosta do marasmo, tem gente que gosta de aventuras todos os dias. Adapta a sua vida para isso, para viver uma aventura todo dia. Mas aquele dia que não tiver, não fica achando que sua vida é sem graça não, porque ela não é. Tem gente que gosta da calmaria, adapta a sua vida para viver na calmaria. No dia que for agitado, não fica preocupado não, no outro dia é calmaria de novo. A nossa vida, ela é assim. Ela é única, por isso que a gente tem tanta movimentação, a gente tem tantos altos e baixos na nossa vida. Por isso que tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste, porque a gente pode, nessa única vida, experimentar de tudo. Olha como Deus é perfeito. Que você possa, no seu coração, ter essa certeza de que vivemos uma só vez e morremos uma vez. Por isso, nós temos que aproveitar a nossa vida, por isso nós temos que viver a nossa vida. Por isso que todos os dias nós temos que agradecer a Deus. Hoje, de uma forma muito especial, quero agradecer a Deus, né, por esse dia, por ter acordado, porque ontem o Brasil ganhou, porque hoje cedo eu acordei, eu tinha café da manhã para tomar, eu tinha os meus amigos para encontrar, porque eu vou trabalhar muito, vou terminar o final do dia cansada, mas eu vou ter trabalho. Porque pode ser que no final do dia minhas costas estejam doendo, mas eu trabalhei, eu exercitei aquilo que há de bom em mim, eu deixei as pessoas melhores. Porque eu vou passar pelas pessoas e eu vou poder transformar a vida delas também. Rezemos juntos com muita fé e muita confiança, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Gente, ó, ninguém gosta de gente que reclama o tempo inteiro, não, viu? Por isso que eu te falo, nossa vida é única, a gente precisa tocar a bola pra frente por causa disso, tá bom? Fica reclamando pros outros, não. Eu era reclamona, ainda sou um pouquinho reclamona, sabia? E aí eu fico falando assim, o que adianta eu reclamar? Eu preciso agradecer a Deus pelo dia de hoje. Quem sabe amanhã melhora ao meu modo de vista, né? Porque depende da forma com que eu enxergo a vida, não é mesmo? Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre lei da migração brasileira. E eu trago com muito carinho aqui o Dr. Rodrigo Correia, advogado. Bem-vindo mais uma vez. Bom te receber, vamos sentar. Com licença. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Obrigado. Rodrigo, hoje nós vamos falar sobre a lei de imigração brasileira, Sim. né? Que, na verdade, até surgiu esse assunto pela situação que nós vivemos com a lei de imigração nos Estados Unidos. Certo. Nós temos brasileiros lá, né? Até depois eu quero falar um pouquinho mais disso. Mas primeiro vamos falar dessa lei, porque às vezes é muito desconhecida e tem gente que faz um monte de julgamentos também sobre determinadas situações que acontecem, Sim. por exemplo, vinda de imigrantes para cá, né, e perfeito. tal. Pra gente explicar certinho, existe uma lei, regulamenta isso e nós temos que observar. Exatamente. Eu acho que o primeiro momento que a gente tem que ter aqui, Antonelli, é que nós temos 3 tipos de pessoas dentro do Brasil. Quem? O brasileiro nato, o brasileiro naturalizado e o estrangeiro. Então vamos lá, brasileiro nato, vamos traçar aqui linhas gerais, é a pessoa que nasce no Brasil.
Nasceu do Brasil, é brasileiro nato. O naturalizado é aquele que é estrangeiro, vem para o Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Então ele era estrangeiro, né? E aí por uma determinada situação, porque ele vem trabalhar no Brasil, ou porque o empregador dele exige isso, ele se torna brasileiro. E tem o estrangeiro, que é a pessoa que nasceu em outro país, vem para o Brasil e continua sendo estrangeiro. Então, o que a lei da migração faz? Ela trata? Ela trata justamente de o quê? Dessas pessoas que são estrangeiras, ou seja, são nacionais de outros países, ingressam no Brasil e pretendem permanecer aqui ou para estudar, ou para trabalhar, ou até, dependendo da situação, se tornar brasileiros naturalizados. Então, a lei, ela regulamenta como que uma pessoa estrangeira pode vir para o Brasil, permanecer aqui para trabalhar, para estudar, ou para se reunir com família, né? E, dependendo da situação, poder o quê? Poder se tornar brasileiro naturalizado. Tem um pedacinho da lei também que trata do emigrante brasileiro, que é aquele brasileiro que ele sai do Brasil e vai para outros países, quais são os direitos que ele tem, né? Mas, em linhas gerais, é isso que trata a lei. E a confusão, talvez, que tenha, Antonielli, que a pessoa fala assim, mas a pessoa estrangeira, como é que entra no Brasil? O Brasil é festa. Não, não é assim. O Brasil, ele é igual aos Estados Unidos. Ninguém entra no Brasil porque quer. A pessoa fala, mas a pessoa vem da Argentina, vem do Paraguai. Por quê? Porque nós temos um tratado internacional do Mercosul, e aí tem essa livre circulação das pessoas aqui na América Latina e em outros países da própria América Latina. Basta você apresentar o quê? Apresentar a sua carteira de identidade nacional. Da mesma forma como acontece lá na União Europeia. Né? As pessoas, elas fazem aquelas Eurotrips, que elas falam, elas entram para Portugal e faz toda aquela viagem, toda a Europa. Por quê? Porque quem está em Portugal, como Portugal faz parte da União Europeia, ele pode circular livremente na União Europeia. Essa que é a tranquilidade. Mas, por exemplo, se um americano quiser vir para o Brasil, ele tem que fazer o mesmo procedimento do brasileiro que vai para os Estados Unidos. Pedir visto, ir no consulado, dependendo da situação o visto é negado, ele não pode entrar. Então, não é assim, entra quem quer. Não é bem assim, tem as regras próprias para isso. É verdade. Agora, essa lei, ela teve modificações recentemente, né, Rodrigo? 2017, ano passado teve algumas... Exatamente, porque era a lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, ele era uma lei que vedava muito a entrada do estrangeiro. Ele colocava N empecilhos para o estrangeiro vir para o Brasil. E aí, ano passado, foi aprovada a Lei 3.445, que é o Estatuto da Migração, ou Lei da Migração. Você está vendo que é diferente. Aquela anterior só falava do estrangeiro e tentava barrar a entrada do estrangeiro. Agora, a Lei da Migração não, ela tenta trazer o migrante, o imigrante e o emigrante, quem sai do Brasil, para a legalidade. Essa é a ideia da lei. Porque já que o camarada ele vai entrar, então a ideia da lei é proteger os direitos dessa pessoa que está ingressando. Lógico, ingressando legalmente, não o imigrante ilegal que vem por maneiras escusas, por exemplo, quando acontece como tráfico de pessoas ou coisa assim. Não é essa a ideia da lei. Não é proteger todo mundo. É proteger quem ingressa no Brasil de forma legal. Agora, essa nova lei, essa nova legislação, ela restringe o acesso de imigrantes e refugiados? Não. Migrantes, né? Imigrantes, quem entra, é a mesma situação anterior. Você precisa, dependendo do país que você está, né, se há ou não há tratado internacional com o Brasil, você precisa ir justificar a sua vinda, pedir visto, apresentar documentação, normalmente, né? A não ser que o país tenha algum tratado internacional com o Brasil que permita o livre ingresso, como, por exemplo, Portugal. Portugal, você não precisa pedir visto para vir para o Brasil. Você vem para o Brasil, permanece no tempo de estadia e retorna para Portugal. A mesma coisa, o contrário. Né? Você não se torna... Só que daí um detalhe, né? O brasileiro não vem para o Brasil e se torna brasileiro. Não é isso. Ele continua sendo português e pode ter a morada dele aqui. Mas, por exemplo, quem vem dos Estados Unidos, vem para trabalho, por exemplo, ele precisa ir até uma embaixada brasileira nos Estados Unidos ou um consulado, apresentar a documentação toda de trabalho dele, apresentar que ele tem um comprovante de residência lá nos Estados Unidos, para aí ser expedido o visto temporário dele. Justamente para ele passar uma temporada aqui no Brasil, enquanto ele exerce o trabalho, e depois ele retorna para os Estados Unidos. É a mesma situação nossa, como você já explicou, né? Para a gente poder ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Por isso que às vezes é tão difícil, às vezes a gente acha viajar para lá, do que viajar para a Europa, por exemplo, Perfeito. né? Porque para lá a gente precisa ir tirar o visto não é tirado em qualquer lugar, aqui no país, né? Exato. Tem acho que 2 ou 3 cidades, você né? São Paulo ou Brasília, você precisa ir no né? consulado em São Paulo ou em Brasília. Em Brasília não tem saída, a gente tem que ir lá para tirar esse visto. Por exemplo, igual você falou do visto. Para a Europa você não precisa de visto. Não. Você vai até a Europa, apresenta seu passaporte. E ali na hora, por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Porque ali na hora o fiscal das embaixadas ali, né? Ele vai olhar e vai verificar você. Se ele permitiu o seu ingresso, você entra. Se ele não permitiu, você tem que ser deportado na hora. Você tem que voltar para o Brasil, fica só no aeroporto.
Né? Esse é um detalhe que, por vezes, ter visto é melhor. Que você pega o visto e já sabe se você pode ingressar no país ou não antes, né? É verdade, né? Agora só, perdão, agora a questão do refugiado, Antonella, é o seguinte, o refugiado não é aquela pessoa que quer vir para o Brasil curtir as férias ou trabalhar. O refugiado é aquela pessoa que está sendo perseguida no seu país, ou está fugindo de guerras, fugindo de uma calamidade pública, e ele vem para o Brasil como um meio de fuga. É uma pessoa diferente. Não é a pessoa que está ali tranquila e vem passar férias aqui. Aí essa pessoa que é refugiada, ela tem um tratamento especial. Né? Ou seja, não precisa de visto para entrar, ela vem, se realmente está confirmado que há essa calamidade pública no país dela, que há uma situação diferenciada, ela ingressa no Brasil e depois é que se verifica a documentação dela. Agora, Rodrigo, a nossa lei, ela define algumas palavras, que a gente fala lei de migração brasileira, né? Mas a gente tem o imigrante, a gente tem o emigrante, residente fronteiriço, visitante, né? São tantas palavras. São vários conceitos, né? Vários conceitos, a gente fica meio perdido, né? Exato. Não, mas é bem facinho, na verdade. Migração, com M, na verdade, é o fluxo tanto de saída quanto de entrada. Né? É o gênero. Migrar quer dizer tanto entrar ou sair do país. Aí tem o imigrante, que é a pessoa que ingressa no país, que ingressa no Brasil. Tem o emigrante, que é a pessoa que sai do Brasil. Regrinha tranquila é o seguinte, quando você importa, a pessoa vem para dentro. Então ela é imigrante, ela vem. Quando você exporta, ela é emigrante, ela vai para outro país. Aí nós temos o visitante, quem? É o imigrante que vem ao país para visitar. Ele passa um período de tempo e vai retornar. Geralmente quem tem visto. Ou visto de visitação, ou visto temporário, ou visto diplomático. São pessoas que passam um tempo aqui e vão embora. O refugiado, como falamos, é aquela pessoa que está fugindo do seu país. Justamente por quê? Porque tem uma calamidade pública, uma guerra, e ele precisa ter um refúgio em outro local. E ele não quer retornar para aquele país. Por exemplo, o que está acontecendo com o pessoal da Venezuela, que está vindo para cá, né? Alegando calamidade pública. Mais na região de Roraima. Exatamente. E aí nós temos também o asilo político, o asilado. Né? Não é exilado, é o asilado. Quem é esse camarada? É aquele camarada que não concorda com a visão política do país dele e ele está sendo perseguido por isso. E aí ele vem ao Brasil e pede o seu asilo político e fica aqui no Brasil. É mais ou menos o que aconteceu com muitos artistas nossos que foram para países estrangeiros pedindo asilo político. E aí, por exemplo, o Chico Buarque mesmo, a Caetano Veloso, que na época da ditadura militar eles foram para outros países. E aí, depois que acabou, eles retornaram. Tá certo. É bem didático, né? Coisa de professor, né, Rodrigo? Olha, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque a gente tem um monte de coisa para falar ainda, saber os direitos desse povo no Brasil, né? Será que quem vem de fora tem mais direito que o próprio brasileiro, Rodrigo? Tem alguns que acham, mas acho que não, hein? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu preciso mandar um beijo grande antes de chamar o intervalo para a Evelise, do Jardim São Conrado. Eu estava ali na recepção enquanto a Rose atendia e fazia o cadastro dela. A Evelise se tornou uma nova Minit, uma nova colaboradora da nossa obra. Evelise, muito obrigada, viu? Você tem no seu coração. Deus vai te dar e também você vai ver as coisas de Deus acontecer, né? Aqui, por meio das suas mãos. Porque nós acreditamos na providência de Deus, mas é por meio das pessoas como você, que colaboram com a gente, que fazem essa obra de evangelização acontecer. Então, Evelise, um beijo grande, muito obrigada, viu? Nós vamos para um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero convidar você para participar do nosso programa. Se você tiver dúvida, 3349-1015, 99347-0532 são os nossos telefones, tá bom? Sai daí não, a gente já volta.